Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no segundo capítulo de Gênesis. É uma narrativa que, olha, muda completamente de escala. A gente vai dar um close-up na criação da humanidade e do seu primeiro lar. Então, continuando a nossa série, né? No capítulo anterior, a gente viu aquela coisa grandiosa, cósmica, de Gênesis 1, sabe? Deus criando o universo todo em 7 dias com comandos super poderosos. Mas agora a câmera dá um zoom, se aproxima e a história fica muito mais íntima, muito mais pessoal. E aí fica a pergunta, né? Depois de criar o universo inteiro, por que essa mudança de foco tão drástica? A gente sai do haja luz para literalmente Deus colocando a mão na massa, moldando o ser humano. É como se a lente mudasse, sabe? Nos convidando a olhar não mais para a imensidão do universo, mas para o coração da experiência humana. É exatamente aqui que a história ganha uma nova profundidade. Vamos ver então como essa perspectiva se desenrola, começando, claro, com a criação do primeiro homem e a preparação de um lugar perfeito feito sob medida para ele. O jeito que a criação acontece aqui é notável, completamente diferente daqueles comandos grandiosos de antes. Agora, o que a gente vê é um ato artesanal. O texto diz que Deus formou o homem do barro da terra. Pensa só nessa imagem. É algo tátil, íntimo, que já conecta a gente direto com a terra, né? Sugere humildade, mortalidade. E aí vem o toque final, o sopro de vida. É isso que transforma aquele barro, que era inanimado, em uma alma vivente. E, claro, para essa nova criatura, um ar especial tinha que ser preparado. E aí que entra o Jardim do Éden, que, olha, não é só um lugar qualquer, não. Ele é descrito quase como um santuário, um espaço de pura beleza, com árvores formosas à vista e cheio de provisão, com frutos doces para comer. Em resumo, o ambiente perfeito. E essa parte da descrição geográfica é fascinante, porque ao nomear rios que eram conhecidos na época, como o Tigre e o Eufrates, o texto meio que ancora esse jardim, que parece tão mítico, no mundo real reconhecível. É como se dissesse, olha, essa história, por mais simbólica que seja, tem raízes aqui, no nosso mundo. Bem interessante isso. Bom, avançando um pouco na história, a gente descobre que dentro desse paraíso todo surge a primeira e única regra. E essa regra gira em torno de duas árvores bem especiais, que ficavam ali no meio do jardim. E aqui a humanidade é apresentada a uma escolha fundamental. De um lado, a árvore da vida, que basicamente representa a comunhão, a vida eterna com Deus, e estava totalmente liberada. Do outro, a árvore da ciência do bem e do mal. Essa sim vinha com um limite, uma proibição, ou seja, a liberdade era quase total, mas não era absoluta. E a consequência de quebrar essa única regra? Bom, ela é dita de forma bem clara, bem direta. Porque, em qualquer dia que comeres dele, morrerás indubitavelmente. Esse aviso já estabelece as regras do jogo, sabe? E mostra a seriedade da escolha que está por vir. É aqui que a tensão da história começa a se construir de verdade. Certo. Então, com o cenário todo montado, o texto apresenta o primeiro problema no paraíso. Pensa bem, depois de Deus olhar para tudo e dizer que era bom, agora uma coisa é identificada como não boa. E o que era? A solidão do homem. E essa frase é, nossa, monumental. Não é bom que o homem esteja só. É a primeira vez que alguma coisa na criação é vista como incompleta. A solução que Deus propõe é um adjutório semelhante a ele. Essa expressão em hebraico é bem forte. Sugere um parceiro que corresponde, sabe? Um igual que vem para completar. E a busca por essa companhia perfeita começa com os animais. Adão ganha a tarefa de dar nome a todos eles, exercendo seu domínio e tudo mais. Mas esse processo todo acaba revelando uma coisa muito importante. No meio de todas aquelas criaturas, nenhuma era uma parceira de verdade para ele. A solidão continuava ali. Então, a solução de Deus é, de novo, um ato super íntimo e cheio de simbolismo. A mulher não é feita do barro, mas do próprio homem. É quase como uma cirurgia divina, né? Deus tira uma costela do lado de Adão e, a partir dela, forma a mulher. O ponto-chave aqui é que ela não é uma criação à parte, ela é parte dele. E a reação de Adão é pura alegria, puro reconhecimento. É basicamente o primeiro poema da Bíblia. Ele olha para ela e entende na hora: eis aqui agora o osso de meus ossos e a carne da minha carne. Era essa a parceira que faltava. Alguém da mesma essência que ele. Pronto, problema da solidão resolvido.
Certo, com a criação agora finalmente completa, o capítulo 2 vai se encerrando, descrevendo aquele estado de harmonia perfeita, não só entre o primeiro casal, mas deles com todo o ambiente ao redor. E aqui tem um ponto bem importante que o texto estabelece e que dura até hoje. A união do homem e da mulher é descrita como eles se tornando uma só carne. Esse conceito virou a base para a ideia de casamento em muitas tradições, significando essa união super profunda, inseparável. A imagem final do capítulo é muito poderosa. O texto diz que um e outro estavam nus e não se envergonhavam. Eles estavam completamente vulneráveis um com o outro e diante de Deus, mas não existia vergonha. Isso é o símbolo máximo de uma inocência, de uma transparência total, sabe? Um estado de harmonia pura, antes de qualquer tipo de conflito. Então eles estão nesse estado de perfeição, né? Nus, unidos, inocentes, vivendo num paraíso. E isso nos deixa com aquela pergunta que já prepara o terreno para o que vem a seguir. O que ou quem poderia quebrar essa harmonia toda? A gente sabe que a resposta para isso está logo ali, no próximo capítulo. E é com essa imagem de uma harmonia que está prestes a ser testada que a gente conclui nosso mergulho em Gênesis capítulo 2. Se essa análise ajudou a entender um pouco melhor o texto ou te fez pensar, que tal deixar o seu like? E claro, se inscreva no canal para não perder as próximas partes da nossa série. Compartilhe com alguém que também possa se interessar e, por favor, deixe seu comentário aí embaixo com as suas impressões. A gente se vê na próxima.